revisão, né? Não é isso? Pessoal, quem fez a atividade que eu deixei ontem na plataforma? Bom dia mais uma vez, né? Bom dia. Quem fez a atividade que eu deixei ontem na plataforma? De ontem, pra mim não chegou notificação, eu acho. Eu fui lá ver, não tinha. Pois é. Pra mim também não. Veja lá de novo. Tem um material em PDF, foi uma revisão que eu coloquei. Ah, tá em PDF? Isso. Não tá naquela questão de marcar não, né? Não. É porque o banco de dados, ele é muito limitado, tá entendendo? E assim, eu coloquei um arquivo em PDF que vai servir de revisão para vocês. Vocês terem mais ou menos uma ideia de como vai ser a prova. Sim, acabei de ver aqui. Pois é. Baixem esse PDF, procurem responder com calma, tranquilo. Se vocês quiserem, a gente pode responder agora. Né? Eu posso até compartilhar a tela com vocês. O que vocês acham? Acho que seria bom o senhor responder com a gente e comentar também. Então, vamos lá. É, bacana. Eu posso compartilhar a tela? Pode. Claro. Eu estou adorando trabalhar aqui com o Zoom. Vocês sabiam que eu tenho esse computador há 5 anos? Eu nunca tinha usado a câmera frontal dele, que é horrível, no final. É sério, olha, muita coisa essa quarentena fez eu usar. A câmera frontal, esse quadro belíssimo que tem aqui no meu quarto. Enfim, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela da nossa revisão. Estão vendo? Sim. Vamos lá. Sim. Antes de a gente começar a responder esse material, e olha só, eu preciso que todos entrem na plataforma, baixem esse material ou respondam no caderno. Eu só quero que participem, pessoal, porque vai contar como frequência, e frequência é qualitativa. Vocês sabem disso, tá? Vamos lá. Questão número 1. Antes de a gente começar a falar da questão 1, bora relembrar o que a gente estudou nesse último mês, nesses últimos meses de quarentena, né? Alguém pode fazer um apanhado para mim dos assuntos que nós estudamos? Fala aí, Rian. Vanguardas europeias. O Rian, que está super engajado aí no assunto. Vamos lá, Rian. Foi mal, só vou pegar um pouquinho de café. Pega aí. Eita. As vanguardas europeias. E dentro das vanguardas, a gente estudou quais assuntos, quais correntes? Quem pode Acho falar que para mim? todas. Um monte. Todas? A gente destacou 6 vanguardas, não foi? Alguém ainda se lembra qual foi a primeira vanguarda que nós estudamos? Fauvismo. Foi o fauvismo, né? Fauvismo ou fauvismo. Ciências. E qual foi a outra? Cubismo. Cubismo. Analítico. Cubismo. Dentro do cubismo, nós vamos ter 2 fases, né? 2 tipos de cubismo, que é o cubismo analítico e o cubismo sintético. Está bem aqui no livro de vocês. Subseguindo, a gente estudou o surrealismo, não foi isso? Não, o dadaísmo e o surrealismo. E depois disso, nós estudamos o expressionismo e o futurismo. Não foi isso, pessoal? Afinal, o que foram as vanguardas? O que elas queriam? O que elas visavam no mundo da arte? Quebrar padrões. Qual era o propósito das vanguardas? Quebrar, romper com os padrões estéticos, né? Vocês devem levar esses conhecimentos como um mantra, pessoal, até a véspera do Enem, porque todo ano cai questão relacionada às vanguardas europeias, tá? E esse ano não vai ser diferente.
Todo ano cai questões relacionadas às vanguardas. E pegando carona nessas vanguardas, surge o modernismo no Brasil, não foi isso? Que teve a sua culminância lá no ano de 1922. E alguém pode me responder por que escolheram o ano de 1922 para fazer a Semana de Arte Moderna, pessoal? Aniversário da Independência. O aniversário, o centenário da independência do Brasil, né? Só que dessa vez eles não queriam independência política, queriam independência cultural, né? E já que muitos estavam embriagados por essa vibe das vanguardas, né? Muitos pegaram carona, deglutiram, muitos absorveram essas vanguardas, as influências dessas vanguardas e criaram algo genuinamente brasileiro. Foi a partir de então que começaram a surgir os manifestos, né, em prol de uma arte propriamente brasileira, desvinculada daquela atmosfera de cópia europeia. Tudo era francês, tudo era italiano, tudo era exatamente igual ao que vinha de fora. Não, basta. A gente vai o quê? Aproveitar, pegar carona, se inspirar e trazer para o nosso contexto. E aí que surgem dois grandes manifestos. O Manifesto Pau-Brasil e o Manifesto Antropofágico. Alguém pode me responder por que Pau-Brasil? Vamos lá, crianças. Porque foi uma madeira tipicamente brasileira que foi a primeira a ser explorada. Foi o primeiro produto de exportação nacional, né? O primeiro produto de exportação brasileiro. Então, eles usaram essa metáfora do movimento Pau-Brasil para exportar a nossa arte, para exportar a nossa literatura. Lembrando que a arte, nesse período, ela vai influenciar também a literatura. Então, por que a gente só tem que importar? Por que a gente só tem que absorver aquilo que vem de fora? Por que a gente tem que aceitar a goela dentro aquilo que vem de fora? Por que a gente não exporta? Por que a gente não faz esses gringos lerem, apreciarem o que é nosso? Por isso que o nome desse manifesto recebeu o nome de Manifesto Pau-Brasil. Era preciso exportar. E o outro manifesto foi o Manifesto Antropofágico. Eu diria que foi o manifesto mais famoso, né? Que foi escrito por Oswald de Andrade. Por falar em Oswald de Andrade, ele era casado com a Tarsila, não é isso? Tarsila de Amaral. Tarsila do Amaral. E ele recebeu de presente o famoso quadro Abapuru, não é? Por isso que ele deu o nome de Abapuru, que em Tupi-Guarani significa o canibal, o devorador, fazendo menção às antigas tribos indígenas, aos rituais, né, de antropofagia, acreditando que comendo a carne do inimigo, né, conseguiria se absorver suas virtudes, sua coragem, tudo de bom. Ok, pessoal? Eu estou tentando aceitar uma galera aqui. Essa Ana Lívia, ela é da turma, pessoal? Sim. Eu estou tentando aceitar aqui. Tem 3 Ana Lívias aqui, meu Deus. Régua. Nesses casos é melhor desativar a sala de espera. Então vamos lá. Questão número 1. Ai, não quero. Assinale a opção correta com referência à imagem apresentada e ao estilo de arte que o autor apresenta. Qual vocês marcaram ou qual vocês marcariam? Eu acho que é C, né? Eu acho. Vamos lá. Na pintura retratada, percebe-se claramente que o artista, por meio das linhas verticais e horizontais, criou
uma ordem precisa e mecânica. Está corretíssimo, pessoal. Essa é uma das características, né, desse abstracionismo geométrico. Percebam que o Piet Mondrian, na composição com vermelho, azul e amarelo, né, ele utilizou linhas verticais e horizontais para criar essa atmosfera. E percebam que essa questão da ordem precisa e mecânica, ela se encaixa, né, nessa atmosfera de vanguarda do início do século XX. Se bem que o abstracionismo ele foi um movimento que já vai se desenvolver lá nos meados do século XX. Tá bom, pessoal? Até colocaram aqui uma estrelinha, que legal. Não sei fazer isso. Vocês são demais, viu? Eu morro e não aprendo tudo. Colocaram uma estrelona agora aqui no meio, estrela de Davi. Então, a letra C, viu, pessoal? Bem aqui, olha. Tá? Na pintura retratada, percebe-se claramente que o artista, por meio de linhas verticais e horizontais, criou uma ordem precisa e mecânica. Eu posso dizer que o abstracionismo ele tem um quê de cubismo também? Sim. Sim, né? Ele tem um pouco da influência cubista. Né? Vamos lá. Olha o Abaporu. O que significa Abaporu mesmo, pessoal? Eu esqueci. Devorador de homens. Devorador de homens, comedor de carne. O devorador de homem, né? O comedor. Né? Ficou meio estranho isso daí, mas está tudo bem. Tá? Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário especial ao seu marido, Oswald de Andrade. Pintou o Abaporu. Eles acharam que parecia uma figura indígena antropófaga. E Tarsila lembrou-se do dicionário Tupi-Guarani de seu pai. Batizou-se o quadro de Abaporu, que significa homem que come carne humana, o antropófago. E Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e fundaram um movimento antropofágico. Uma coisa meio, uma antropofagia doida aí, né, pessoal? O movimento originado de Abaporu pretendia se apropriar. Antes de a gente comentar essa questão, quem assistiu aquele vídeo daquela entrevista, Conversa com o Bial, que eu postei lá no grupo, na plataforma, aquela ali, pessoal, é a Tarsilinha, ela é sobrinha neta da Tarsila do Amaral, viu, pessoal? Quando ele chama assim, né, a galera toma até um susto. Meu Deus, será que ela ainda está viva? Ela está viva, hein? Ela vem a caráter, né? Ela vem com aquele vestido vermelho a caráter, né? Aquele vestido que a Tarsila fez o seu autorretrato e tudo mais. Mas é uma entrevista muito legal e ainda tem a participação da Maria Adelaide Amaral, que é uma grande dramaturga brasileira, né? Olha, quando eu li o título, eu fiquei na hype, achando que era realmente a Tarsila de Amaral. Não, mas eu deixei bem explícito lá no título, né? Entrevista com Tarsilinha, sobrinha neta de Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral mesmo, ela morreu em 1973, ok? Faz muito tempo, eu não era nem nascido. Então vocês vão dizer assim, que faz muito tempo mesmo, né? Vamos lá. Letra A. 47 anos. Da cultura europeia para originar algo brasileiro, da arte clássica para copiar o seu ideal de beleza, do ideário republicano para celebrar a modernidade, das técnicas artísticas nativas para consagrar a sua tradição, ou da herança colonial brasileira para preservar sua identidade? Qual vocês marcaram ou marcariam? O movimento originário da obra Abaporu pretendia se apropriar. Não seria a letra A, pessoal? Da cultura Letra europeia para originar algo brasileiro? Teve alguém que marcou a letra D aí. Não é a letra D, tá, pessoal? É a letra A. A de amor. Eita, que esse menino não para de comer, meu Deus do céu. Pablo Picasso foi um pintor, escultor, ceramista que melhor representou
a escola estilística chamada cubismo. Sobre o cubismo, assinale a alternativa que melhor o define. Aqui nós temos o famoso quadro A Mulher que Chora, não é? Antes de a gente prosseguir, esse quadro ele se encaixa no perfil do cubismo sintético ou analítico? Analítico. Do cubismo analítico, né? Ele já está praticamente todo deformado, né? Essa deformidade toda, ela é voltada para o analítico. Já o sintético... Deixa eu ver a alternativa, professor. Para de mover o scroll aí do... Como é? Tem o item E nessa questão? Tem, né? Não estou entendendo o que você está falando. Deixa eu ver. O cubismo ele retrata a realidade exatamente como ela é, pelo amor de Deus. Você não perde nem tempo, né? O cubismo foca nas linhas e volumes geométricos, renunciando à perspectiva e sugere a sensação de pintura escultórica. Poderia ser essa, pessoal? Poderia. Poderia sim, né? Como todas as escolas artísticas, preocupou-se apenas... Olha só, pessoal, cuidado com esses termos, apenas, somente, entendeu? Que são termos assim que te induzem ao erro. Pablo Picasso nunca fez nenhuma obra que, pelo amor de Deus. Apesar de ser atribuída ao cubismo, a obra segue os padrões da pintura clássica, tá certo isso? Claro que não. Então seria a letra B, ok? Ele foca nas linhas e volumes geométricos e vai renunciar à perspectiva. Ele vai quebrar, ele vai romper e sugere essa sensação de pintura escultórica. Por que eu estou utilizando esse termo pintura escultórica, pessoal? O que é uma escultura? Uma escultura é uma obra de arte que eu posso enxergá-la de todos o quê? Os ângulos. De todos os ângulos, de todos os lados, ok? E era essa a sensação que ele queria passar nas pinturas cubistas. Perfeito, lindo, maravilhoso. Essa questão 4 aqui é um clássico, né? Todo ano eu uso. Vamos lá. Do lado a gente tem um homem, um garotinho que está querendo matar uma mosca, né? Matar mosca e tudo mais. E do outro a gente tem esse mesmo rapaz, só que ao invés dos pés a gente tem uma espécie de raiz, né? E no lugar do mata-mosca a gente tem uma espécie de remo, do qual sai uma gaveta, e de repente nós temos uma vaca voando com asinhas de abelha. Né? Surreal. Não se esqueça da mesa pegando fogo. E a mesa pegando fogo, gente. E o cenário, né? Olha só o fundo. Tudo destoa da realidade. A figura 1 foi tomada com base para reelaboração a partir de padrões estéticos e tendências artísticas estudadas durante as aulas sobre a arte da primeira metade do século XX. Assim, baseando-se na leitura estética da figura 1, a qual importante vanguarda do século XX pode se atribuir à releitura da figura 2. Não sei, Seria, no acho que caso, Surrealismo, não tem nem dúvida. Surrealismo. Pois é, pessoal. Tá difícil isso? Claro que não, né? Coloquei assim um nível bem tranquilinho para vocês. Se a prova tiver assim, tá perfeito. Vai estar linda e maravilhosa. Né? Aqui eu trouxe o clássico O Grito, né? Vocês sabiam que o Grito inspirou aquela máscara do filme da franquia Pânico? Né? Lembra daquele filme de terror, Pânico? Sim, eu conheço. Pois é. Conheço de cultura. Pois é. Não é todo mundo em pânico, é pânico, ok? Eu sei qual filme. Esse Não quadro... confundamos. Todo mundo em Se bem que ele Pânico é aparece melhor. em Todo Mundo em Pânico. Ele aparece nos 2 primeiros filmes da franquia Todo Mundo em Pânico, né? Aquele filme é muito engraçado. Assim, o pintor norueguês... É o melhor filme. Edvard Munch, né? Uns falam Munch, outros falam Munch, né? Já que é um nome norueguês, compôs a obra O Grito, que representa o tema do pessimismo e das angústias vividas pelo homem, né? Pelo artista, da transição do século XIX para o século XX.
A partir dos estudos sobre a arte da primeira metade do século XX, marca a alternativa correta. É uma questão bem direta, bem didática. Deixa eu colocar isso para cá. Letra B. É a letra B, vamos lá. Adequa-se ao movimento expressionista, uma vez que o artista utiliza a tinta de maneira livre e busca expressar seus sentimentos. Muito bem, né? Muito fácil essa questão. E essa outra aqui, pessoal? Só assim, de uma primeira olhada, a qual vanguarda, a qual corrente de vanguarda adequa-se esse quadro, essa imagem? Surrealismo. Surrealismo. Ficou uma coisa assim meio Harry Potter, Surrealismo. né? Tem uma pegada assim meio Harry Potter, meio Castelo Rá-Tim-Bum. Eu acho que é letra D. Quem já- Paisagens oníricas. Quem já assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum aí, pessoal? Acho que não é da época de vocês. Eu gostava só do. Castelo Rá-Tim-Bum. Eu gostava de Dia assistir na só o casa da minha Ratinho avó. cantando as musiquinhas. Tá bom, Achava- ninguém quer saber não. Eu achava muito Ei! legal. É um desenho importante para a Cala a fundação das boca. pessoas. Alexander Jensen é um artista sueco especializado em ilustração de personagens, concept art, né? Já é uma subcorrente dessas vanguardas, desse modernismo todo, né? E design gráfico. Como se percebe na obra em destaque, suas obras são feitas digitalmente e evocam, né, a letra A, dramaticidade, letra B, modernidade, letra C, realidade fragmentada, letra D, cenas e paisagens oníricas, criando um ambiente de sonho, ou a letra E, paisagens bucólicas? A propósito, Eu não sei se é a C ou se é a D. Agora. pessoal, Eu acho que é a D. a propósito, o que são paisagens bucólicas? De campo. Paisagens de campo. Uhum. Natureza idealizada. São paisagens que fazem referência ao campo, à natureza, né? À selva. Quando eu ouço o termo bucólico, eu só me lembro lá do arcadismo, lá na literatura, né? Mais Antônio Gonzaga e tal. Vamos lá, pessoal, letra D, tá bom? Tá tudo ok até aqui? Alguma dúvida? Ok. E a sétima e última questão dessa bateriazinha que eu mandei para vocês é como o nome sugere, os futuristas valorizavam o futuro e mais a velocidade que à época começava a fazer parte do cotidiano e a ser admirada graças ao emprego das máquinas nas indústrias e aos primeiros automóveis que começavam a circular. Na visão dos futuristas, os demais artistas deixavam de lado o aspecto mais evidente dos novos tempos, o movimento veloz das máquinas, muito superior ao movimento natural. Como os futuristas procuravam a expressão do próprio movimento, usavam linhas retas e curvas e cores que sugerissem a velocidade. Dentre esses 5 quadros aqui, qual alternativa sugere movimento? C. Letra C. Né? Letra C mesmo. O próprio título ele já denuncia a qual corrente ele se adequa. Automóvel, mais velocidade, mais luz, de Giacomo Balla. Até o nome do artista, né? Giacomo Balla, está bem assim explícita essa questão da velocidade, do futurismo e tudo mais. Mas, atentando aos outros quadros, a letra A qual movimento se adequa? Fauvismo. A letra B. Fauvismo. E a letra B? Surrealismo. Oi? Surrealismo, a letra B. Por que surrealismo, pessoal? Homem voando. Parece um pouco absurdo. É um tanto absurdo, né? Um cara tá voando sobre a cidade, ainda mais acompanhado. Nós temos aqui a letra D, que se adequa a qual movimento? Expressionismo. Expressionismo. E o Mae West, de Salvador Dalí? Surrealismo. Surrealismo.
né? Eu sou ali. Ele começou a brincar com essas imagens oníricas, né? O cabelo, né? Da figura feminina, fazendo menção às cortinas de uma sala, os quadros fazendo menção aos olhos, a poltrona fazendo menção aos lábios, né? E por aí vai. Muito bom, pessoal. Pensei que os lábios fossem uma mesinha de centro. Não, é tipo uma poltrona, uma espécie de poltrona, não sei. É, É um puff. uma poltrona. Pessoal, vocês terminaram de fazer as atividades do livro de vocês? Sim. Restou alguma dúvida Não. Creio que não. com relação aos manifestos, a Semana de Arte Moderna? Oi. As atividades que a gente... Faltou a gente falar sobre serialismo em música, né? Vocês querem alguma noção sobre serialismo em música? Porque eu não coloquei nenhuma questão na nossa prova de serialismo em música. Mas é muito fácil. Quando a gente fala de serialismo em música, a gente está falando dos conceitos básicos, né? Dos parâmetros do som, os parâmetros sonoros, né? Para começar, quando a gente fala de som, a gente fala de que tipo de arte? Da música, né? E a música nada mais é que um emaranhado de sons organizados. Quando a gente tem os sons de maneira desorganizada, a gente tem música ou barulho? Barulho. 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 Poluição sonora. Poluição sonora, muito bem. Eu acredito que o professor de física de vocês já deve ter falado disso, né? Lá em acústica. É basicamente isso. E quando a gente fala dos parâmetros sonoros, a gente fala da altura, da intensidade, duração, do timbre, que são as principais características do som, né? Que vai ser fundamental para que a gente possa entender a música. Quando a gente fala de altura, a gente fala de som forte ou de som alto? De som forte, Alto. som alto, né? Do som mais... uma frequência mais alta, né? Mais agudo, e por aí vai. A gente fala de um som baixo, a gente está falando de um som grave. Isso aí ele se refere à altura, né? À frequência. Quando a gente fala da intensidade, a gente fala da força, né? Do som forte e de um som fraco. Quando a gente está ouvindo música na nossa casa, a gente vai diminuir lá o volume, a gente vai diminuir a altura ou a intensidade? Você está assistindo TV. Aí a tua mãe diz assim, menino, baixa esse volume aí. Você vai diminuir a altura ou a intensidade? A altura. Intensidade. A intensidade. Você vai tornar o som mais fraco. Entendeu? É aí que muita gente erra, se confunde, porque confunde a altura com intensidade. A altura tem a ver com sons agudos, né? Os sons mais finos e os sons graves, né? Os sons mais grossos, e os sons mais finos são os agudos. Isso aí se refere à altura. A intensidade se refere à força, ao impacto que esse som, né, ele chega até você. Então, quando você vai diminuir lá o volume da televisão, você vai diminuir a intensidade, tornar o som mais fraco. E a outra característica é o timbre. Alguém pode me dizer o que é um timbre? Alguém pode me É o som característico. É a identidade sonora, de onde vem o som. Você sabe muito bem identificar, né? Pelo menos na maioria das vezes, identificar de onde é que vem aquele som, a sua fonte sonora. Geralmente a gente sabe reconhecer um som de um caminhão, de um carro, de um avião, de um aparelho específico, um liquidificador, uma máquina de bater, uma batedeira. A voz feminina
da voz masculina, né? Se bem que existem casos em que homens têm voz bem parecida com a das mulheres e vice-versa e tudo mais. Mas geralmente a gente sabe reconhecer de onde é que vem aquela fonte sonora. O timbre tem a ver com a identidade, é como se fosse a impressão digital do som. E para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar de duração, que é a questão do tempo, né, da batida, dos BPMs. Existe até uma siglazinha, que é o BPM, batidas por minutos, não é isso? Existe existe um aparelho chamado metrônomo, né, que ele mede a duração, o ritmo. Tum, 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 tum. Então, esse metrônomo ele vai ser fundamental para que o músico, durante seus exercícios, ele se adeque ao tempo, né, que ele precisa para executar cada nota, cada partitura. Tá tudo bem, pessoal? É basicamente isso. Serialismo e música são os conceitos básicos da música, né, da acústica. É muito legal. Eu sugiro que vocês concluam a leitura do livro de vocês. Tinha alguém me perguntando agora há pouco, eu até cortei. Quem foi? Acho que era a Sara. Oi, Sara. Sara, né? Sim, eu queria saber se as atividades que a gente faz no livro é para ele enviar no PV ou não. Pode enviar no PV e pode enviar na plataforma também. Pode comentar lá na plataforma também. Tá, pessoal? Eu acho que eu fiz uma... Tem como enviar na plataforma? Eu acho que tem, não tem, não? Pelo menos comenta alguma coisa lá na plataforma, só para dar baixa lá na frequência de vocês, tá bom? Tá, pessoal? Podemos terminar a aula de hoje? Tá tranquilo, Professor? Oi. São quantas questões suas mesmo? São 5 questões. Ah, tá. Na prova, né? Aqui eu coloquei um pouquinho mais porque é revisão. Mais alguma pergunta, crianças? Olha, aqui está dizendo que tem 35 participantes. Não tem nem a metade do que nós temos, né? Isso porque é revisão. Pois é. Então é importante, pessoal, que todo mundo participe. Ok? Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Bons estudos. Qualquer coisa pode me chamar no PV, tá bom? Se cuidem e logo a gente vai estar de volta. Tchau. Mais, professor. Tchau.